Muito bem, irmãos, é um prazer estarmos aqui novamente, não é? Para nossa segunda aula online de Escola Bíblica Dominical, né? Então, Escola Bíblica online agora, por esses dias aí. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a todos os irmãos que assistiram a aula e que participaram, né? Vários irmãos, mais de 100 participações nós tivemos lá na página, no WhatsApp, né? Na aula. E o pessoal assistiu no YouTube, então foi muito bom. Muito obrigado pela sua participação lá. Eu espero que Deus esteja, né? Continue abençoando o seu coração aí, tá certo? Nós vamos orar para começar esta aula e na sequência nós vamos então aí cantar o nosso hino padrão, né? Para cada aula. Pensando em justificação, nós vamos ampliar um pouquinho o assunto devido a uma necessidade que surgiu. Portanto, o nosso tema é esse que você já está vendo do meu ladinho aí, a doutrina bíblica da imputação. E o capítulo-chave será o capítulo 4 de Romanos, e os versos-chave serão os versos 3 e 8, que a gente vai ler daqui a pouquinho, tá certo? Mas antes nós vamos orar, e depois nós vamos cantar um hino ao Senhor. Pai, na tua presença, muito obrigado por este momento, que nós estamos juntos mais uma vez. Nós pedimos que o Senhor nos dê graça, para podermos aprender a Tua Palavra, que o Espírito do Senhor deixe claro no coração de cada um de nós, esta doutrina maravilhosa, que nos eleva a termos uma segurança no Senhor bendita, que realmente refrigera a nossa alma. Abençoe cada um que vai estar ouvindo e participando também, em nome do Senhor Jesus, amém. Muito bem, e agora nós vamos cantar o nosso hino, que já está aparecendo para você aí também, né? Esse é o hino 190 do cantor cristão, Veio Jesus a este mundo vil. Cante comigo se você puder. Veio Jesus a este mundo vil, para buscar-te a ti, foi rejeitado por gente hostil, para salvar-te a ti. Glórias ali no céu deixou, ingratidão no mundo achou, tudo ele fez porque te amou, para salvar-te a ti. Glória, glória, demos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar no céu. Jesus levou para salvar-te a ti, tudo na cruz ele consumou para remir-te a ti. Quem dentre os homens compreendeu todas as dores que sofreu, a condição em que morreu para salvar-te a ti. Glória, glória, demos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar no céu. Amém. Que Deus seja louvado, não é? Por este hino maravilhoso que nós podemos ter neste momento e que podemos acabar de cantar, então, não é? Louvamos a Deus por isso. Muito bem, irmãos, nós vamos aqui para a nossa aula. Eu vou ler os 2 versículos, né? Deixe-me pegar minha Bíblia aqui. Mas Romanos 4:3 diz assim:
Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Olha só, apareceu a palavrinha aí, que é o que vamos estudar. Aqui vamos estudar, hein? Imputado como justiça. E o versículo 8 diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Olha aí, palavrinha, então, imputar aparecendo para a gente nesses 2 versículos aí. Eu já queria te convidar a ler, irmão, em casa, o capítulo 4 todo dessa carta de Paulo aos Romanos, porque a palavrinha imputar vai aparecer muitas vezes ali, tá certo? Então, por favor, leia o capítulo 4, leia devagar, leia com interesse, leia desejando aprender, porque tem muita coisa boa ali. E para a gente introduzir o nosso assunto, vale lembrar aqui que nós aprendemos na última aula que justificar é um ato declaratório de Deus, no qual o próprio Deus declara o pecador, não é justo. E Deus faz isso pelos méritos de Jesus Cristo, quando o pecador crê em Jesus como Salvador. Quando ele crê em Jesus, Deus o declara justificado. É por isso que Romanos 5,1 diz: justificado, mediante a fé, temos paz com Deus. Quando o pecador crê, é Deus quem declara a sua justificação. E como é que Deus faz isso? É aí que entra a doutrina da imputação, né? E que nós vamos aprender, vamos começar a aprender nesta aula, tá certo? Mas vamos colocar algumas perguntas para ajudar a gente a introduzir a aula. Primeira pergunta, e você vai ler aqui do meu ladinho, tá certo? O homem peca porque é pecador ou é pecador porque peca? E aí? Vamos lá? Pensa aí, hein? Vamos lá, segunda pergunta. Precisamos de um Salvador por causa do que fazemos ou por causa do que somos? Agora apertou sem abraçar, hein? O pecador precisa de um Salvador por causa daquilo que ele faz ou por causa daquilo que ele é? E terceira perguntinha. Essa aqui é para acabar, de completar aqui o kit. Se fosse possível proteger uma pessoa de tal maneira que essa pessoa nunca cometesse um ato pecaminoso, ela ainda precisaria de um Salvador? Se a pessoa, consciente, adulta, perfeitinha, racionalmente inclusive, ficasse numa redoma e ela não cometesse nenhum ato pecaminoso, ainda assim ela precisaria de um Salvador? O que é que você acha? É uma pergunta para se pensar, né? Aliás, as 3 perguntas são feitas para a gente refletir. Gente, no próximo slide agora a gente vai ver o seguinte: estas e outras perguntas, ainda que parecem difíceis, não é? E não são muito fáceis, elas não são muito fáceis mesmo, totalmente a gente pode resolver elas quando entendemos o que a Bíblia ensina sobre imputação ou transmissão do pecado. E é isso que a gente vai tentar entender, nós vamos tentar entender nessa aula que estamos iniciando hoje. Esse assunto não será esgotado nesta aula, a gente vai introduzir, tá bom? E provavelmente a semana que vem é que nós vamos dar um desfecho, se for possível. Bom, ao final desta aula, eu gostaria que você aprendesse algumas coisas, né? Primeiro, gostaria que no final desta aula, você compreendesse o que as Escrituras dizem sobre a transmissão do pecado e o que significa imputar. Então, quando terminarmos lá semana que vem esta aula, eu gostaria que você entendesse isso claramente, não tivesse mais dúvida, certo? Segundo, gostaria que você entendesse o que é esta doutrina da imputação. E também gostaria que você entendesse os 3 tipos de imputação que existem. Nossa, pastor, eu já estou com dificuldade de entender um, você fala que tem 3? Pois é, né? Nós vamos tentar esclarecer os 3, e os 3 estão nas Escrituras, tá bom? E finalmente, eu gostaria que você, depois de entender tudo isso, alegrasse-se em Deus,
pela justiça de Cristo imputada a você. Porque ela é a garantia, realmente, de vida eterna, segurança eterna, não é? É por isso que o versículo 8 diz: bem-aventurado o homem, bem-aventurado, feliz este homem que entende, que recebe a imputação, não é? Que recebe essa bênção da justificação aí. Muito bem, no próximo slide, então, vamos começar a compreender. Imputar, gente, nas Escrituras, não é? Na Bíblia, imputar significa lançar na conta de alguém. Colocar na conta de alguém. Imputar significa colocar na conta de alguém. Atribuir a alguém. Colocar na conta de alguém um mérito ou uma culpa. Pode ser positivo ou pode ser negativo. Colocar na conta de alguém um mérito ou um demérito. Não é? Uma culpa ou uma bênção. Então, imputar significa colocar na conta de alguém. E aí, nós temos algumas palavras que vão nos ajudar. Primeiro, as palavras gregas. E no Novo Testamento, há duas palavras gregas, que nos ajudam muito. A primeira é a palavra elogel, que você está vendo aqui do meu ladinho, tá certo? Esta palavrinha elogel aparece 2 vezes no Novo Testamento. A primeira delas é em Romanos 5,13, e significa, não é? Ou aparece, elogel aparece lá, é imputado. Não confunda imputado com amputado, tá bom? Não confunda. Amputar é cortar, imputar é colocar na conta, é completamente diferente. E em Filemão 1,18 aparece elogel, aparece põe na minha conta. Filemão 1,18, põe na minha conta. Então, elogel, em Filemão 1,18, é põe na minha conta. Ok? Essa é a primeira palavrinha que aparece para imputar. A segunda palavrinha é uma outra palavra grega que é logizomai. Logizomai. E ela aparece 41 vezes no Novo Testamento. Agora a rede ficou grande, né? 41 vezes. Só que olha só que interessante. Dessas 41 vezes, 16 vezes aparecem no capítulo 4 de Romanos. Das 41 vezes, 16 vezes aparecem no capítulo 4 de Romanos. É por isso que você tem que prestar atenção nesse capítulo. Por isso que você tem que ler esse capítulo, se dedicar nesse capítulo. Ele trata muito desse assunto aí. Aliás, ele ilustra bem esse assunto na vida de Abraão. E no capítulo 4, nessas 16 vezes, não é? Ela aparece como, o logizomai aparece como imputar, atribuir, considerar, contar com, ter na conta, julgar e pensar. Não é? É assim que aparece aí no capítulo de número 4. Agora, essa palavrinha também, ela pode ser encontrada no latim. E eu coloquei para vocês aqui, do meu ladinho, tá certo? E no latim, ela é a junção de 2 outras palavras, in e a outra palavra putare. E elas juntas, imputare, significa exatamente isso: pôr na conta de alguém ou atribuir. Atribuir a alguém. Certo? Então, gente, 2 palavras gregas, hein? 2. Elogel e logizomai. E a que mais aparece no Novo Testamento é o logizomai. Certo, gente? Beleza até aqui? Tá dando para entender? Vamos seguir então, próximo slide. Bom, no próximo slide você tem o apóstolo Paulo aí escrevendo a carta a Filemão, certo? Ele está escrevendo a sua carta a Filemão e o apóstolo, ele escreve essa carta e eu quero ler com você, não é? Essa carta, exatamente, eu vou ler com você essa carta. Mas pastor, essa essa aí vai dar tempo? Dá tempo, dá, tranquilo. Carta de Paulo a
Filemon. Olha só, ela tem apenas 25 versículos, né? Então eu vou ler com você. Só que nós vamos fazer o seguinte: você vai ler na sua casa e eu vou ler na minha casa, certo? Nós vamos ler essa carta juntos. Só que você vai ler na sua casa e eu vou ler aqui na minha casa. E depois que você vai ler aí na sua casa e eu na minha, então nós vamos entender essa carta. E para ajudar no entendimento, eu fiz um esbocinho dela aqui para a gente compreender, não é, a doutrina da imputação ilustrada nessa carta a Filemon. Então vamos lá. Bom, espero que você já tenha lido então aí, separado um tempinho, parou o vídeo, deu uma lida, agora volta com o vídeo comigo aqui, tá certo? Ó, beleza? Vamos lá. Você entendeu a leitura de Filemon depois que você leu? Então, para ajudar a entender, primeiro, Paulo escreveu e ele estava preso. Ele escreveu a Filemon. Filemon era um servo de Deus e senhor de servos. Então Filemon era um servo de Deus, mas ele tinha servos, né, trabalhadores. Onésimo era um desses trabalhadores. E o Onésimo, um desses trabalhadores, um escravo, ele fugiu, certo? Ele fugiu de Filemon. Aliás, eu coloquei ali servo fugitivo de Onésimo, mas é Filemon, tá certo? Você corrige aí. Paulo, ele prega a Onésimo na prisão. Interessante, né? O Onésimo foge de Filemon, da cidade de Colossos, vai para Roma, chega lá em Roma, é preso, se envolve numa encrenca lá, é preso, vai parar na prisão. Quem é que ele encontra na prisão? Paulo. Paulo prega para Onésimo, Onésimo se converte, se torna um irmão em Jesus Cristo, conta a sua história para Paulo. Paulo conhecia o Filemon, e aí Paulo fala assim: Onésimo, você tem que voltar para lá. Mas Paulo, não posso voltar porque eu tenho uma dívida com o Filemon, eu não consigo pagar. Bem, Paulo fala assim: não, você vai voltar, né? Você é um escravo fugitivo, você vai voltar, eu vou mandar uma carta. Aí Paulo escreve essa carta, então aí a Filemon. E nessa carta, irmãos, lá nos versos 17 e 18, não é? Paulo faz um pedido a Filemon. Olha só qual é o pedido. Versículo 17 e 18. Assim, pois, se me tens por companheiro, Filemon, recebe a Onésimo como a mim mesmo. E se o Onésimo te fez algum agravo, ou se ele te deve alguma coisa, você põe na minha conta, você imputa na minha conta, você coloca na minha conta, eu vou pagar essa dívida, não é mais de Onésimo, é minha, não é? Agora a dívida passa a ser minha. Então, a carta de Paulo a Filemon, meus irmãos, ela é uma ilustração do significado de imputar, que significa colocar na conta. E se você entender a carta, você entende essa doutrina facilmente, certo? Muito bem. Nesse próximo slide, entendendo esta doutrina, então nós vamos entender a transmissão tanto do pecado, bem como da justificação ao que crê. E nós veremos então a imputação do pecado de Adão para a raça humana, para nós. Vamos entender a imputação do nosso pecado, ou seja, do pecado da raça, para Cristo. E vamos entender a imputação da justiça de Cristo para os que creem. De modo que, quem lê sobre isto, imputação, nunca esquece. Que é uma palavra, né? Bem diferente. E quem crê nesta doutrina, nesta verdade, nunca perece. Certo? Nunca perece. Muito bem. Penúltimo slide. Concluindo a nossa aula de hoje. Imputar, não é? Explica a transmissão do pecado, mas também a transmissão da justiça de Cristo ao que crê. Logo, esta doutrina nos traz segurança na salvação. Esta doutrina nos traz gratidão a Deus por nos declarar justos, colocando na nossa conta a justiça de Cristo. Esta doutrina nos leva a enxergarmos como Cristo nos amou, assumindo sobre si a ira que era nossa, quando assumiu o nosso pecado na cruz do Calvário. O Calvino disse que Deus declarou Jesus o maior dos pecadores, quando imputou sobre ele na cruz nossos pecados. Logo ele, o Santo de Deus. Louve a Deus pela doutrina da imputação. Ao aprender, se regozije no Senhor, porque é por ela que você é declarado justo diante
de Deus, você que creu em Jesus como seu Salvador. E esta doutrina garante a nossa vida eterna. Ok? Para a gente finalizar, eu volto do Paulo para te dar a atividade da semana, certo? Bom, qual é a atividade desta aula, desta semana, de hoje, quinta-feira, até segunda-feira? Você vai encontrar outras passagens nas Escrituras que tratam desta verdade bíblica da imputação e vai compartilhar no grupo. Se possível, eu gostaria que você explicasse como esta doutrina é usada, ou como esta palavra está sendo usada. Exemplo, eu coloquei aqui, Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ou seja, ele recebeu em sua conta o castigo que era nosso. Deus imputou sobre Cristo a ira que era nossa, que nós deveríamos receber. Então lá em Gálatas aparece nesse sentido. Mas ela aparece no Antigo Testamento, no sacrifício do Antigo Testamento, aparece várias vezes no Novo Testamento. Encontre essa doutrina, imputação nas Escrituras, compartilhe no grupo, vamos aprender juntos, vamos aprender mais textos sobre isso, para enriquecermos a nossa aula. Tá joia, gente? Eu desejo que seja uma bênção na sua vida. E olha, não perca a próxima aula, hein? Porque daí nós vamos aprender exatamente cada uma dessas partes da doutrina da imputação. Tá certo? Que Deus te abençoe. E vamos lá. Vamos juntos aí aprendendo a palavra do Senhor. Até mais.